Via Brasil Channel. De Nova York a Boston, de Boston a Flórida. Via Brasil Channel, a sua sintonia. Via Brasil Channel, nas ondas do rádio. Com você aonde você for. Muito boa noite, viu? Música bonita da Via Brasil Channel, né, doutora? Nova, bonita, né? Tudo na Via Brasil Channel, novos estúdios, Você viu? Novas camisetas, a equipe inteira, bacana demais, viu? E você que vai chegando aí, vem participar com a gente, viu? Hoje a doutora Juliana Zack está aqui com a gente para ajudar e esclarecer dúvidas de imigração. Lembrando que ela vem aqui na Rádio Via Brasil Channel para levar tranquilidade aos nossos ouvintes, a verdadeira informação com qualidade, informação com respeito, né? Para que possa trazer tranquilidade para você, viu? Nada mais e nada menos que trazer esse tema aqui na Rádio Via Brasil Channel é para ajudar as pessoas, né, doutora? Essa é a nossa intenção aqui com a Rádio Via Brasil Channel, é ajudar as pessoas. Então, doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigado por estar aqui na Rádio Via Brasil Channel com a gente. Obrigada, Cris. Sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado. Pra gente que é um prazer imenso. Doutora, nós vamos falar de vários assuntos, mas o principal mesmo aqui é responder as perguntas que os nossos ouvintes vão mandar pra gente, né? Então você que tá aí ligadinho na Rádio Via Brasil Channel, pode mandar as suas perguntas, vai ser um prazer, na medida do possível, que a gente possa, junto com a doutora Juliana Zack, responder as suas perguntas, né? As dúvidas que você tem sobre imigração. Tá bom? Beleza? Bom, deixa eu ver quem é que tá aqui com a gente já. Vamos entrando. Você que tá aí vai compartilhando, vai chamando para outras pessoas e também você também pode convidar os seus amigos para estarem aqui com a gente para tirar essas dúvidas que todos têm, né, doutora? São muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Doutora, vamos lá. Teve uma mudança, né? Agora, esses dias você fez até uma live. Fiz. Que já passou de 60 mil visualizações, muito bacana, né? Então mostra só o tamanho do interesse e o tamanho de pessoas que foram impactadas. Da importância também, né? Desse assunto, é verdade. Doutora, vamos lá. O que mudou nessa agora? Qual foi essa mudança? Vamos só relembrar essa mudança aqui. A mudança agora significa simplesmente que a imigração tem o direito de prender as pessoas que estão nesse país ilegalmente por menos de 2 anos, mesmo que elas não estejam próximos às fronteiras. Porque antes eles tinham pelo menos uma circunferência ou uma distância da fronteira de 100 quilômetros, 100 milhas. E agora, por exemplo, vamos supor que um oficial da imigração queira prender alguém que esteja no interior do país, eles podem fazer isso, contanto que a pessoa não consiga demonstrar que ele está aqui há mais de 2 anos. Sim. E que essa pessoa não tem um tipo de processo de asilo político pendente. Essa seria mais ou menos, esses seriam os parâmetros dessa nova diretriz. Entendi, doutora. Então agora não tem mais 2 anos e nem quem tiver menos de 2 anos e agora não tem mais o limite de 100 milhas da fronteira, né? Não existe. Então significa que o oficial de imigração pode deportar essa pessoa sumariamente se essa pessoa não tem o receio de retornar ao Brasil. Agora, doutora... Falando, logicamente, de pessoas brasileiras. Quando você diz sumariamente, ele não precisa... Sumariamente é sem precisar passar à frente de um juiz, né? Sem ter o direito de ir em frente a um juiz. Entendi. Que isso era um benefício muito grande, né? São os direitos de que a gente chama de due process, que é o direito judicial de você ter... apresentar sua defesa, né? Perante um juiz. Então, agora... Os direitos ficam mais restritos. Agora... Mesmo que uma pessoa chegue a ser pega, ainda não tenha um processo de asilo político pendente e essa pessoa indique ao policial que ele tem medo de retornar ao país, ele ainda terá o direito de ter pelo menos uma entrevista que a gente chama de credible fear interview. É uma entrevista onde tem que ser analisada a extensão desse receio ou desse medo dessa pessoa voltar ao Brasil ou de qualquer outro país. Entendi, doutora. E... facilitou, na verdade, para que eles possam, né, deportar as pessoas. Facilita, né? Com certeza. Mas eu acho que é importante que todo mundo
preste atenção, principalmente agora que já fazem o quê? 2 ou 3 semanas que isso foi anunciado, que na verdade nada disso veio a acontecer, né? Principalmente no nosso estado. Eu não tenho como falar em outros estados no país, mas aqui no nosso estado de Connecticut, se aconteceu, não foi em grande massa, não houve nada excessivo como muitos temiam. Entendi. Né? Doutora, e eu vou te fazer uma pergunta que muitas pessoas mandaram mensagens na rádio e peço até desculpa em te pegar de surpresa com essa pergunta. Mas eu vi muitas pessoas falando assim, o Bolsonaro facilitou para que o Trump deporte as pessoas. E aí o que eu fui ler, para tranquilizar vocês aqui, a doutora também possa me ajudar, não é que o Bolsonaro está ajudando o presidente Trump a deportar, a pegar alguém que está lá. É aquelas pessoas que já foram presas e o processo burocrático para essa pessoa ser mandada para o Brasil, depois já de ter saído a determinação do juiz, que ele não pode mais ficar nos Estados Unidos, às vezes a pessoa ficava 6 meses presa. Para poder ser o governo deportado. brasileiro agora facilitou para que esse período dele na detenção, não é pessoas que já estão em detenção, não fiquem em cárcere por muito tempo, que o governo brasileiro agiliza a retirada dessa pessoa do país para que essa pessoa não fique presa. É isso que eu queria dizer. Não é que o governo esteja colaborando com deportações. Ele está colaborando com agilidade depois que a pessoa já teve a sua ordem de deportação feita e já está detida, viu, gente? Só para que a gente... Aí muita gente começou a falar disso na internet, mandaram perguntas na rádio, então para a gente esclarecer. Né, doutora? Então é basicamente isso praticamente, aqui, né? exato. Ok. Você que tem perguntas aí, mande suas perguntas aqui para a doutora Juliana Zacco. Boa noite, Cris Fox. Manda um beijo para Pinhais. Um beijo para a galera de Pinhais aí, viu? Obrigado pelo carinho, viu? E você pode mandar sua pergunta aqui na live da Rádio Via Brasil Channel, hoje com a doutora Juliana Zacco. Doutora, deixa de te falar. Vamos falar. Enquanto as pessoas não mandam alguma pergunta pra gente, as perguntas pra gente. Doutora, como é que tá os processos de asilo aqui? Como é que funciona? Vamos só refrescar, a gente já falou disso tantas vezes. Como é que funciona? Quem tem direito a pedir esse asilo? Como funciona? A pessoa, quando o asilo dela é concedido, ela não pode retornar mais ao Brasil? Como funciona? Ao país de origem, né? Não só ao Brasil, ao país de origem? Uma pessoa que acabou de entrar nos Estados Unidos, seja com visto, uma pessoa entrou com visto de turismo, ou uma pessoa que ao chegar na borda disse que tinha um medo de voltar para o Brasil e passou por essa entrevista que nós acabamos de mencionar, ela tem o direito de aplicar para o asilo político. E o direito de aplicar tem um período de 1 ano. Então vamos supor que você tenha chegado agora em julho de 2019, você tem até julho de 2020 para aplicar para esse pedido. O pedido de asilo político ele pode ser feito de 2 formas, uma administrativamente e a outra através dos tribunais, certo? Então, se você entrou com um visto e você ainda não fez 1 ano que você entrou, você pode entrar administrativamente, tá? E essa forma, ela é uma forma menos... É uma forma mais tranquila, se eu puder falar assim, porque ela é administrativa, você não vai na frente de um juiz, você não vai ter um promotor questionando você com 6 meses dessa aplicação estando pendente, você pode aplicar para um direito de trabalho e, consequentemente, você recebe um seu social. Então, é um processo muito mais amigável do que um processo feito em frente a um juiz. Porém, se você cruzou a fronteira e você foi já colocado em processo de deportação, logicamente que você não vai ter essa opção. Você vai ter que se defender perante um juiz de imigração, tá? Uma coisa que é importante, às vezes, que as pessoas saibam é o seguinte: nem sempre o governo está colocando as pessoas em processo de deportação dentro daquele ano. Então as pessoas ficam tranquilas porque elas dizem assim, eu só preciso comparecer, não existe um processo ainda, eu não preciso contratar advogado, mas o tempo está passando e essa pessoa pode acabar perdendo o prazo. Então se você não entrar com esse processo em um ano e eles colocarem você em deportação 13 meses, 14 meses depois, você vai perder uma grande oportunidade de pedir o processo de asilo político. Mesmo que o seu processo seja um processo vago ou fraco, mas contanto que ele seja válido, você tem o direito de aplicar. Então é importante que, se você chegou e você tenha realmente um receio de voltar para o Brasil, que você contrate um advogado para dar entrada com seu pedido antes de 1 ano, mesmo que não tenha nenhum tipo de audiência marcada. Entendi. Doutora, e essa pessoa, quando é concedido, né, esse asilo para ela, né,
ela não pode retornar ao país. Ela né? não deve, porque não se deve. você for prestar atenção, o pedido de Mas asilo... ela não é proibida, né? Mas se ela pegar, ela provavelmente não vai conseguir o green card. Por quê? Você está alegando para o governo que se você voltar, você corre o risco de alguém matar você, ou de você corre o risco de alguma coisa muito séria acontecer com você. Então, como é que agora, nesse momento, você vai voltar para o seu país que você teme tanto? Então não faz sentido. Não Se faz você sentido, fizer né? isso, Você está pedindo para ficar você aqui. está pedindo para perder o e seu aí direito. Você quer retornar lá. Exato. Então é só recomendável que as pessoas retornem ao país após conseguirem a cidadania. Nem quando estejam E o com o asilo green card. permite cidadania? Conseguir Quando cidadania? você tem o green card por 5 anos, você pode aplicar para a cidadania. O asilo permite ter o green card. O asilo permite ter um green card. Olha, que bacana, exatamente. doutora. Então, por exemplo, nós tivemos alguns casos positivos no nosso escritório, as pessoas ganharam o asilo político. As entrevistas, por sinal, foram marcadas super rapidamente. Nós demos entrada, se não me engano, foi em maio ou março, e a entrevista já foi em julho, ou seja, nós tivemos poucos meses de preparo, mas a pessoa já ganhou, já está com um social, a pessoa vai receber, está com um status no país. Ela não recebe o green card automaticamente, mas ela já está legal no país. Já não corre risco de... Não, ela não pode ser deportada. Ela é considerada uma pessoa que recebeu asilo. Ela está recebendo a proteção do governo. Doutora, e sobre o asilo, né? Continuando nesse assunto. Eu já vou ler todas as perguntas de vocês aqui. Ney, o Ney disse que mandou uma pergunta no Messenger. Ney, a gente não consegue agora sair daqui do que a gente está lendo, senão a gente acaba apagando as perguntas de quem está aqui. Então, se você puder mandar a sua pergunta aqui, ou depois, após o programa, eu encaminho a pergunta para a doutora Juliana Mas aí, no Zatti. caso, seriam perguntas... Deixa eu esclarecer bastante, né? Eu acho que nós precisamos ser bem claros. E eu não estou querendo ser chata ou ser exigente demais, mas diante do nosso escritório, nós temos que seguir regras da OAB local, que é a Ordem dos Advogados, não do Brasil, mas dos Estados Unidos, que a gente chama de Bar Association. Então, quando eu proporciono essa assistência gratuita para a comunidade, nós estamos proporcionando assuntos e respostas às perguntas de forma generalizada. Então, eu não tenho... Ninguém que está assistindo é meu cliente, e o que eu passo, a pessoa não pode levar essa resposta totalmente em consideração, porque é uma resposta generalizada. Detalhes, né? Nós temos que analisar cada cima, né? caso, detalhe por detalhe, para que você possa entrar com a petição ou que você possa fazer uma defesa. Então, se as perguntas não forem atendidas agora, infelizmente a pessoa vai ter que marcar uma consulta no nosso escritório para que nós possamos responder. Nós não temos a capacidade de responder a todas as perguntas posteriormente no Messenger. Ok, perfeito, Só doutora. para esclarecer. Ok, gente. Vamos lá, doutora. Você quer começar a ler as perguntas? Quero, mas eu queria fazer um esclarecimento, porque eu acho que tem tido muitas perguntas desse tipo nas redes sociais ultimamente, e eu acho que seria bem válido. Uma das perguntas é a seguinte: entrei com um visto de turismo e quero trocar ou para um visto de estudante ou para fazer uma extensão do visto. Uma coisa que eu quero alertar demais para todos os brasileiros que estão nessa situação e que têm o interesse de fazerem essas aplicações, primeiro, é importante que você contrate uma pessoa que seja licenciada para fazer esse trabalho. Uma extensão de visto, ela não é simplesmente um preparo de formulário. Se você contratar uma pessoa para preparar o formulário e essa pessoa não te oferecer nenhum tipo de conselho, tudo bem. Ela só está preparando um formulário. Mas se essa pessoa passar a dar conselhos para você, faz isso, não faz isso, responde aqui, responde ali, ela está praticando direito sem uma licença. Então, você corre o risco de o seu processo ser negado. E se o seu processo for negado, atualmente, a imigração está dando para as pessoas 33 dias para eles saírem do país. E se você não sair do país, você é colocado em processo de deportação. Então, se você acha que você não tem interesse de ficar no país, ou que se você tem interesse de ficar somente por 6 meses, façam as aplicações de forma correta e com os profissionais, para que vocês não corram os riscos de serem colocados em deportação. Porque, infelizmente, uma coisa que acontece demais, uma pessoa que está te assistindo, ajudando a preencher os formulários somente, essa pessoa não vai receber as cópias das cartas pela imigração no escritório dele ou na casa dele. Ele não tem esse direito. Então, se você faz com um advogado, o advogado vai receber uma cópia de todos os documentos que o cliente recebe. Se extraviar do cliente, o advogado está sabendo, né? Exato. Então, raramente, dentro de um escritório de advocacia, uma notificação não é recebida pelo advogado. Raramente.
Hoje, infelizmente, nós tivemos isso acontecendo E conosco. se o advogado não receber, ele pode Não, exatamente. entrar com Hoje uma- aconteceu uma coisa assim super extraordinária. Nós recebemos uma ligação de uma cliente dizendo que o green card dela foi devolvido. O green card foi aprovado e a imigração disse que não teve como entregar o documento pra gente, o que é ridículo, né? Porque nós temos o escritório, todo mundo pode receber documento. Então eu já entro amanhã mesmo eu estou entrando em comunicação com a imigração para dizer envie o documento de volta. Mas isso nós estamos em cima, nós estamos trabalhando e somos preparados para esse tipo de coisa. Para isso, né? Para reagir. Então eu acho que é importante que nesse momento as pessoas tenham cautela com as aplicações. Resumindo, viu, gente? Tá doente, não vai na farmácia, vai no médico. Entendeu? Né, doutora? Exato. Tá doente, não vai na farmácia, vai no médico. Imigração é com advogado, galera. O assunto é muito sério para você não se meter em fio. Barato sai caro. Ou com uma ordem que seja permitida pela imigração. Por exemplo, nós temos o Connecticut Institute. O Connecticut Institute in Bridgeport é uma organização sem fins lucrativos que ajuda imigrantes com baixa renda. Se você não tem condições de pagar um advogado, tudo bem, procura o Connecticut Institute. Que Ou tem procura advogados lá, né? Exato. Mas procura uma pessoa que realmente tenha a licença para fazer esse tipo de trabalho, né? Doutora, e deixa eu te falar, ó, tem perguntas. E bastante. Tem gente perguntando onde é o endereço da doutora. É esse que tá aparecendo aqui embaixo no vídeo, ó. Essa tarja aqui, ó, galera, tá aí, ó. Nome, endereço, telefone, e-mail, fax. Tudo da doutora Juliana é essa faixa que tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Todos aqui os dados. Todos os dados tá aí, tá bom? Você já pode ir tomando nota. Vamos lá, doutora. Quer começar a ler as perguntas? Eu acho que a primeira pergunta foi, deixa eu ver aqui. Tem que voltar tudo. Deixa eu buscar aqui, foi do Walter Alves. Ok. A pessoa que entrou aqui nos Estados Unidos com visto de turista 15 anos atrás, se casar com um cidadão americano, só que para mim não aparece o resto. Para vocês, está vendo? Aparece. A pergunta é a seguinte, deixa eu ler porque aí também Ok. as outras pessoas conseguem entender e seguir, né? Ok. Uma pessoa que entrou nos Estados Unidos com um visto de turismo, o que é um ponto muito importante, Sim. há 15 anos atrás, caso essa pessoa case com um americano, ela pode se legalizar dentro dos Estados Unidos ou ela tem que voltar para o Brasil? Que é o famoso pedir perdão, né? Não, Não esse pre- caso ela não precisa do perdão. Agora, é muito, muito importante que a gente faça sempre uma análise completa para saber quantas vezes a pessoa entrou nos Estados Unidos, se ela pediu o visto no Brasil, alguma vez foi negado, se não foi negado, o que ele falou no visto, o que ele não falou no visto, porque na hora da entrevista, esses pontos vão voltar à tona. Então, quando nós fazemos uma consulta com a pessoa, é para saber exatamente isso. Né? E alguma vez você mentiu para a imigração, alguma vez você foi preso, alguma vez você teve problema com a imigração ou com polícia. Então, nós fazemos essa pesquisa toda. Mas, respondendo de forma simples e direta, não precisa ir para o Brasil para receber o green card aqui. Não precisa, né? Não então, precisa. no caso da A pergunta aplicação do Walter, né? para a resposta do Walter, a resposta é que o processo pode ser feito completamente aqui dentro dos Estados Unidos. Ó, tem o Isaías. Eu já moro aqui, eu consigo entrar com a lei do EB3? Infelizmente, se você está no país há mais de 6 meses de legalidade, não. Se você já tá acima de 6 meses em legal, né? E se você entrou sem visto, Aí, nenhum dia a mais. Nenhum dia a mais, ok. Ó, Isaías, ok. Quem mais? Deixa eu ver. O Ney, eu falei pro Ney, perdão, Thiago. mas não dá pra gente ler. O Thiago, bora lá. já fazem 20 anos que não tem anistia nos Estados Unidos. Tem alguma possibilidade de ser aberta? Infelizmente, eu estaria cogitando. É impossível saber. A gente torce que sim, né, Thiago? Mas com a Né? presidência do Trump, eu acho que infelizmente isso não vai acontecer. Para ser bem sincera. Ok. E vamos ver, né, agora as eleições no ano que vem. Vamos ver as eleições. Infelizmente, houveram essas tragédias no nosso país. Que mexe, né? Semana passada, que com certeza mexem com assuntos totalmente direcionados aos imigrantes, aos latinos. Até porque a pessoa que cometeu, né, o tiroteio, né, o assassinato. o assassino, né, que disparou, matou diversas pessoas e deixou centenas feridas, ele colocou minutos antes nas suas redes sociais que era contra os latinos, Exato, os imigrantes. contra a invasão dos latinos. Então, pode ser que agora a Câmara, o Congresso, né, mas é impossível de prever. Talvez o Trump diminua um pouco a língua afiada dele contra os imigrantes. Vamos torcer, né? Vamos lá, quem mais?
O Ítalo perguntou do endereço, tá aqui embaixo, o Ítalo, tá bom? O Ney, doutor, acho que ele mandou aqui. Uma pessoa sem documento pode viajar de um estado para outro só com passaporte brasileiro? Pode mostrar no TSA do aeroporto? Essa pergunta é uma pergunta que eu não tenho como dar garantia. Eu nunca vi problema nenhum de pessoas viajando dentro do país. Essa pergunta sempre existiu. Sempre, né? Eu acho que durante todos esses 10 anos que eu venho praticando direito, houve uma vez, acho que foi logo que o Trump se tornou presidente, que houve um oficial da imigração checando documentos das pessoas no avião. Não sei se você lembra, mas uma vez só. Eu lembro uma vez no avião, mas era num voo da Califórnia, se não me engano, e uma vez no ônibus na Flórida. Exato, né? exato. Mas fora isso, eu nunca vi nenhum outro tipo, pode ser que exista, mas eu nunca vi proibição nenhuma de pessoas sem documentos ou pessoas que não tenham a carteira com o Real ID, que é a carteira com a estrelinha, que não possam viajar dentro do país. Né? Então, eu não tenho como garantir, infelizmente, mas eu acho que é possível. Ó, o Isaías mandou a pergunta dele de novo, explicando melhor. Ele já está aqui há 4 anos, doutora. Ele queria saber se podia aplicar não, pro é a mesma EB3, resposta. né? Desculpa, não. Isaías, não pode, ok? Mas obrigado pela sua pergunta, Exato. tá bom? Quem mais? Vander, é isso? Vander. Doutora, se os cônjuges de deportados... Peraí, se o cônjuge for deportado, o outro que ficar pode responder sozinho pelos filhos ou precisa de uma autorização também? Olha, no caso aí você está falando de direitos de família, né? Nós estamos saindo do âmbito federal para um âmbito estadual, onde nós falamos de Connecticut somente, tá? Então, para que as pessoas saibam bem que o que eu estou falando agora se aplica somente ao estado onde nós estamos, que é o estado de Connecticut. Para que um pai tome decisões na vida de uma criança, certas decisões precisam que ambos os pais, os genitores, ajudem essa decisão. Por exemplo, pegar um passaporte, ou para uma criança sair do Brasil sozinha para ela vir para os Estados Unidos, ela precisa da autorização de ambos os pais, ou que ambos os pais estejam presentes. Então, se um dos pais for deportado, vai ser importante que essa pessoa que foi, esse genitor que foi deportado, faça autorizações para o outro que ficar aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Ou que essa pessoa passe a guarda completa, que é o que a gente chama de sole custody. Porque se o pai que ficar aqui tiver a guarda completa, que é o que a gente chama de sole custody, ele pode tomar decisões completas na vida dessa criança. Ele é o tutor da guarda, Ele é o tutor né? completo da criança. Então não precisa da assinatura do outro, né? Você não deixa de ser pai, você não deixa de ser mãe. Mas a decisão passa 100% completa fica ao uma das que partes, ficou né? aqui. A uma das partes, exatamente. Tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver. A Leidiane, é isso? Eu acredito que sim. Vamos lá. Você consegue ver toda? Pra mim não aparece toda. Não tá mostrando o seu? Não. Meu marido chegou aqui em 2000. Ele já deu entrada uma vez há 6 anos atrás, por trabalho, como soldador, mas não deu certo porque a companhia fechou. Ele está na Lei 2445I. Os pais dele têm green card. Nossa, peraí. A pergunta é longa. Então, peraí. Primeira coisa a gente tem que fazer, ela está falando que ele se enquadra na Lei 245I. Mas isso a gente tem certeza que há 6 anos atrás, em 2000, que ele deu entrada antes do dia 30 de abril de 2001. Se a petição não foi dada entrada antes do 30 de abril de 2001 e a petição não tinha validade jurídica para ser encaminhada e para ser aprovada, ele não qualifica para essa 245I. Mas vamos assumir, já que ela está falando que ele se enquadra, que ele se enquadra nessa lei. Então, deixa eu ver. Os pais dele têm green card. Gostaria de saber se tem como ele aplicar de novo, sem ser por trabalho. Se ele precisar de Não, os pais com green card não podem aplicar para um adulto. Não pode. Casar. E eu tô assumindo que ele seja casado, que ela falando que é o marido dela. Então os pais vão ter um adulto que não seja casado pode, doutora? Pode. Ok. Não Pode. importa a idade, Mas né? aí, no caso, você tem que entrar numa fila. No entendi. mês passado, essa fila estava atualizada. Então, talvez ele consiga, tá? Então, realmente, quando existe um tipo de processo desse, é importante que a pessoa faça como um advogado. Porque é um processo bem delicado. Mas se ele for casado e ele for adulto, os pais vão ter que pegar a cidadania.
para poder aplicar para ele. Mas mesmo ele sendo, se o pai E tiver mesmo cidadania... assim, se o existe pai uma tiver- fila de espera. Ok, mas se o pai tem cidadania e ele é casado, ele pega mesmo assim? Não. Ele pega, mas ele vai ter que ficar numa fila de espera. Ah, mas mesmo casado, doutora? Mesmo casado. Olha que bacana. Mas ele Porque vai você sabe ficar que numa esses fila dias de espera. Um amigo meu me fez essa pergunta e eu disse pra ele que sim, mesmo ele sendo casado, pegaria. Olha que bacana. Sendo cidadão americano. Os pais são Os cidadãos pais são americanos. cidadãos Ó, americanos. eu vou passar pra ele. Tá joia? Mas ele vai ter que ficar numa fila de espera. Esse visto não tá disponível imediatamente. Aham. Mas Então- enquanto ele tá na espera, Ele pode ficar aqui porque ele vai ter essa 245I para cobrir. Ah, ele. Mas se alguém que tá aqui já é ilegal e os pais são cidadãos Não, americanos... não vai funcionar. Ah, É ele porque diferente. já tava numa lei, né? É diferente. Ok. É bem diferente. Aham. A não ser que ele tenha um perdão. Uhum. Porque os pais qualificam ele para um perdão. Também é um processo complicado, mas não é impossível, tá? Não é impossível. Não é impossível. Mas mesmo uma pessoa que estava aqui ilegal, os pais sendo cidadãos americanos, ele sendo casado, ele pode aplicar. Ele vai ter que ir para o Brasil para fazer a entrevista Aham. e vai ter que qualificar para o perdão. Oh, que É. bacana. Mas tem uma chance, né? Tem uma chance. Que bom. Uhum. Uhum. Quem mais, doutora? William, não é isso? A pergunta do William agora. A William Rodrigues. Boa noite, doutora Juliana. Em outra oportunidade, perguntei à senhora a seguinte questão. Minha esposa tem 2 irmãs que são americanas. Eu perguntei se eles poderiam passar o documento para minha esposa. A senhora me respondeu que ela precisaria estar no Brasil. Exato. Realmente conheci uma pessoa na mesma situação que está aqui nos Estados Unidos e tem um processo em andamento. William, a questão é a seguinte, cada pessoa tem um processo. Quando você veio no nosso escritório, nós fizemos uma consulta bem detalhosa, acho que essa é a palavra, né? Sobre a questão de uma pessoa conseguir receber um green card quando ela já está ilegal no país. Por exemplo, essa pergunta dessa pessoa anteriormente à sua, a pessoa estaria ilegal no país e conseguiria ganhar um processo de irmão para irmão. Mas ele qualifica em outros fatores. Aham. Então a gente tem que fazer uma análise exatamente completa de acordo com todos os fatores. Então, mesmo que você possa qualificar, não significa que João ou Maria possam. Porque cada caso é um Cada caso. caso é um caso. Então, quando eu faço uma análise completa, por isso que a consulta é importante. E se, na minha opinião, a pessoa não pode, na minha opinião, a pessoa não pode. Você não vai Eu fazer só para Não receber vou, o dinheiro não da vou. pessoa, Eu né? vou simplesmente dizer, olha, não é impossível. Se você quiser pegar uma segunda opinião com outro advogado, lógico, todo mundo tem direito a ter uma segunda opinião. Nós vamos para segunda opiniões com médicos, não é isso? Mas no meu escritório, literalmente, eu não vou fazer um processo que não é válido, que não vai seguir adiante. Mas se a pessoa tiver poucos riscos, poucas chances, eu vou avisar para a pessoa, olha, você só tem 20% de chances de ganhar. Mesmo assim, você está disposto a aplicar para esse processo? Entendeu? Entendi. Então, eu vou sempre informar dos riscos. Então, nesse caso, como o William escreveu aqui, talvez o advogado que esteja fazendo da outra pessoa que ele falou, pessoa. não explicou sobre os riscos e quis fazer. Falou, olha, ele Ou- sabendo que talvez a pessoa vai perder, mas falou, eu vou fazer. Porque... Ou tenham fatos diferentes, Chris. a gente não sabe, A gente não sabe, eu não sei da situação da outra pessoa. Então, Aham. depende de cada pessoa, Entendi. né? Perfeito, doutora. Uhum. Quem mais tem aqui? Deixa eu ver, já foi. Agora é Mari Brasil, é isso? É, Mari Brasil. Mari Brasil. Bonito nome, viu, Mari? Apliquei para o meu irmão e já fazem 10 anos. Tá vendo como o processo de Aham. irmão para irmão demora? Ele morou em Boston, legal, e já foi deportado, mas isso foi antes de aplicar para ele. É só aguardar ou onde eu posso saber em que pé está meu processo. Quando vou no site só diz que foi aceito. Olha, Mari, realmente é impossível da gente saber exatamente em que pé está o processo. Mas se o processo só foi aceito, significa que ele ainda não foi aprovado. Porque senão diria Quer que dizer foi que eles aprovado. receberam, né? Eles receberam. Ok. Agora, eu não tenho como confirmar, né? Porque eu não recebi as notificações, eu não sei exatamente do que aconteceu. Se Talvez eles pediram mais alguma coisa, se né? eles pediram mais alguma coisa, se você perdeu documentação, se eles mandaram uma carta e você não recebeu. Aham. É difícil de saber exatamente o que está acontecendo. Desculpa, eu não tenho como responder.
Ok, precisa de mais detalhes, Mari Brasil, mas obrigado pela sua pergunta, viu? Nós agradecemos a sua participação. Se puder, vocês todos que estão aí, se puder só dar um share para que chegue essa informação a outras pessoas, tá bom, gente? Por favor, é muito importante que você possa compartilhar. Deixa eu, quem mais? O Isaías agradeceu aqui a resposta. O Wagner perguntou, tenho 3 meses no país, como faço a extensão do meu visto? Vai ao escritório, né, doutora? Porque aqui a extensão do visto é uma aplicação, né? Não adianta ela te explicar aqui. Você vai no escritório e a doutora faz esse processo. Com certeza. Tá aqui, ó, tá bom? O Wagner, os dados, as informações, o endereço da doutora Juliana é esse que tá aparecendo aqui embaixo no seu vídeo, tá bom? Mas obrigado também pelo carinho, tá bom? Quero mandar um abraço pro D'Angelo do Terra Brasília, que também tá aí. Obrigado, D'Angelo, pelo carinho da audiência e da parceria. D'Angelo, que é nosso sponsor aqui na rádio também, nosso cliente. É um prazer sempre ter você aqui na nossa live, tá bom? O Paulo Cândido tem uma pergunta, doutora. Eu tenho nacionalidade portuguesa, vivi nos Estados Unidos por quase 3 anos. Tinha uma corte marcada, mas voltei para o Brasil. Será que eu consigo voltar para a América ou teria problemas para entrar? Ok. Primeiro, tem 2 coisas que a gente tem que analisar aqui. Quando uma pessoa mora nos Estados Unidos por mais de 1 ano sem documentação e você sai do país, você fica proibido de retornar por 10 anos. Tá? Esse é o primeiro ponto. Ponto adicional. Quando você sai do país e tem uma corte pendente de imigração e você sai sem avisar o juiz ou sem pedir permissão, você automaticamente está se deportando. Então você saiu, você abandonou o caso, né? Você abandonou o caso e literalmente agora tem uma carta de deportação contra você, tá? Então não só ele tem a proibição de voltar por 10 anos, mas ele também tem uma carta de deportação, tá? Então, para que você consiga voltar para os Estados Unidos, você vai ter que pedir uma permissão para poder retornar e vai ter que demorar esses 10 anos para poder retornar, a não ser que exista um perdão antes. Ok, espero que é o Paulo, né? Paulo Cândido tenha entendido a pergunta, é isso? Deixa eu ver se foi Paulo Cândido. O Marcelo Oliveira. Agora é Marcelo Oliveira. Marcelo, nós estamos seguindo a fila, viu, amigos? Desculpa, eu pulei alguém? Não, doutora, tá Marcelo Oliveira. Tá joia. Quanto tempo demora para receber o Green Card? Eu fui na entrevista da imigração há 2 semanas atrás e foi aprovado. Provavelmente já está no correio. Tá chegando. Parabéns. É muito gostoso, né? É uma alegria. Marcelão, parabéns, cara. Deve estar chegando. Fica de olho. olho. Posso dar um recado aqui, doutor? Marcelão, parabéns, viu, cara? E eu vou deixar uma mensagem para você. Você agora conseguindo os seus documentos, viu? Incentive outras pessoas, ajude outras pessoas. A gente vê histórias de milhares de imigrantes que, quando conseguem seus documentos, maltratam os seus conterrâneos, né? E dizendo que são imigrantes indocumentados. Não faça isso, tá? Eu tenho certeza que Deus te abençoe e você vai abençoar outras pessoas também, tá bom? Com boa informação, com ajuda. Usa o seu documento para trazer o bem para as pessoas, tá bom? Parabéns, estamos felizes por você, viu? Grande conquista. Legal. Vamos lá, doutora Angélica. Ok, boa noite. Uma pessoa foi deportada 10 anos atrás. Ela consegue o visto novamente? E agora, hein, doutora? E agora? Depende. Depende, às vezes, do oficial que for fazer sua entrevista. Depende das suas condições financeiras no Brasil. Depende dos seus do trabalho que você tem, da sua renda no Brasil, de todos os laços que você tem no Brasil. Né? Porque os 10 anos já passou, né? Os 10 anos já passaram, mas a questão agora é que o oficial que for fazer ele precisa de mais garantias. Ele tem que ter garantia que você realmente vem passar embora, né? Umas férias e que você vai embora, né? E outra coisa, se você for fazer o pedido de visto e você omitir que você morou aqui... Ele pode perguntar só para saber, né? Pode dizer tchau. Porque ele sabe, né? Ele sabe. Então é importante que você informe. Se eles perguntarem endereço de 10 anos, que você coloque o seu endereço aqui nos Estados Unidos para evitar problemas. Porque o problema é que as pessoas falam que eu omiti, eu não menti, eu omiti. Mas a imigração não vê como uma omissão, eles veem como uma mentira. E a mentira vai ser pega como um fraude, o que é pior ainda. Aí seu visto vai ser negado para sempre, né? Fica manchado, Fica manchado. Então é impossível a gente ter uma noção, mas você não tem nada a perder. Você pode com certeza fazer o pedido, né? Seja honesta com a imigração e realmente mostre que você vai voltar para o Brasil, né?
Eu acho que essa seria a melhor forma. A pergunta do Cláudio. Boa noite, doutora. Se eu estou com visto de turista, posso migrar para o visto de estudante? Sim, se contanto que o visto de turismo ainda esteja válido. Válido, né? E Dentro olha, dos 6 meses, dentro né? dos 6 meses, não é dentro dos 10 anos. É da permissão que eles te deram de ficar aqui, né? Exato, não é dos 10 anos. Se você não venceu os seus 6 meses ainda, você pode aplicar. E você tem que ter uma escola, né, doutora? Tem que ter uma escola que proporcione o seu documento I-20, que é o I-20. I-20, ok? Cláudio, tá bom? Espero tenha te ajudado aí com a nossa resposta. Com a resposta da doutora Juliana, tá bom? Deixa eu ver. Boa noite, meu filho é casado com americana. Amei, tá escrito amei antes. Amei, americana. E eu como mãe, e o irmão dele pode ganhar também? Não, ele tem que aplicar para ele somente quando ele... Só se ele tivesse um filho, né, doutora? Exato. Pra Através mãe, não. da Nora, né, Nora? Da Nora não, né? Da Nora e o irmão não. Até eu acho que a Nora não ia querer, tá brincando. Então vai descontrair, gente. Não pode, né, doutora? Não. Ok. Não pode, Edna. Oi, Diana. Oi, Diana. Oi, Diana. A Diana Fux, ela é parente do Gustavo? Porque o Gustavo é Fux também, sabia? Que Gustavo? O Gustavo Bad Boy, que faz os eventos, as festas, né? Acho que não. Mas ele também, o sobrenome dele é Fux, assim. Gente, eu vou aproveitar enquanto não tem mais perguntas aqui para dar uns recadinhos para vocês, tá bom? Eu vou estar no dia... Deixa eu pegar aqui, doutora, porque eu tô péssimo com a memória, tá bom? Eu vou pegar aqui para falar para todos os eventos. Eu vou estar no dia... Cadê o dia que eu vou estar aqui? Ai, mas... Tô péssimo. Dia 17 agora, dia 17 de agosto. Agora lá no Clube do Benfica, apresentando o Sambanejo, mais uma festa realizada pelo Espaço dos Brothers. Vai ser muitas atrações, tanto do sertanejo, não é funknejo, desculpa. Tanto do sertanejo quanto do funk, uma festa bem legal, ó, $10 só a entrada, vai ser bem bacana. Então dia 17, tá bom, galera? Dia 17 agora, de agosto, lá na Casa do Benfica, na Federal Road em Denver, e eu, Chris Fox, vou estar lá apresentando essa festa, e vai ser um prazer recebê-los, vocês lá, tá bom? Vai ser bem bacana. E também, dia 28 de setembro, eu também vou estar apresentando o Sunset, a festa Sunset do Wesley Safadão em Newark, New Jersey, e quero ver todo mundo lá. Então dia 28 também eu estou em Newark, New Jersey, apresentando a festa do Wesley Safadão. E hoje também acabei de receber a confirmação aqui do Festival do Milho, que acontece dia 14 de setembro aqui em Denver, lá na Emmanuel Church. A Rádio Via Brasil Channel também vai estar lá no grande Festival do Milho, dia 14 de setembro, na Emmanuel Church de Denver, aqui na Main Street, tá bom? E tem mais algumas festas que eu vou falar ao longo aí dos próximos programas. Mas eu vou estar lá no Funknejo, tá bom? Agora dia 17 de agosto agora. Bem bacana. Deixa eu pegar aqui só para confirmar. É isso mesmo, tá aqui, ó. Dia 17 de agosto, tá bom? Na Casa do Benfica. Vai estar lá Elias Souza, o Guilherme Scaffer, a Ângela Santos, o DJ Lion e eu, Chris Fox, tá bom? Vou estar lá apresentando essa festa, vai ser bem bacana, quero ver todo mundo lá, tá bom? Ó, daqui a pouquinho tem vídeo aí dessas festas, tá bom? Bacana, né, doutor? Muito já deu legal. os recados. Ó, quem quiser entrar em contato com a doutora Juliana, esses telefones que estão aparecendo aqui embaixo no seu vídeo, tá bom? Tá aqui, ó, a informação da doutora Juliana tá aqui. Faz assim, doutora, calma, assim, ó. Aí, ó, tá aí, viu? Então tá aí as informações da doutora Juliana. E quem tiver mais perguntas, por favor, mandem as suas perguntas. Vai ser um prazer respondê-las aqui, tá bom? Doutora, a Samanta... Aí a minha pergunta, Samanta, eu vou voltar aqui. Eu não vi, eu acabei de voltar e não vi. Não vi. Samanta, por favor, mande de novo para nós, vai ser um prazer responder para você, tá bom? Tem uma manda pergunta do Fabrício, quanto tempo demora para o processo de green card para mãe de cidadão americano? Olha, depende, geralmente não tá demorando menos de um ano não é. Infelizmente. Mais ou menos isso. É Um daí ano pra e mais. meio. Do ano pra frente, né, doutora? Um ano pra frente. Mas dá certo, né? Não, claro. A questão é só que, infelizmente, eles estão demorando demais. Que bacana. Mas o importante é que dá certo, com um pouquinho de paciência. Tem que ser paciência. Né? Eu também quero dar os parabéns para a doutora Juliana. Mais um, né? De tantos casos, mais um caso que a doutora Juliana conquistou para um cliente o asilo aqui, né, doutora? Parabéns, viu? Obrigada. Que bacana, viu? Que
uma alegria, né, para essa Não, é família, ótimo, né? porque também as pessoas sempre acham, mas brasileiro nunca ganha processo de asilo, né? Mas que bacana, e nós né? ganhamos os processos deles e a pessoa está super feliz. Que bom, que bacana. Felicidades para você também. Não sei se você tá vendo, se você vai ver, mas ó, nem te conheço, mas estou muito feliz por você, pela sua conquista, viu? Parabéns mesmo. Vamos esperar aqui para Samantha, né, enviar de novo, se ela puder, a pergunta, né? O Cláudio agradeceu, obrigado, doutora Juliana, e todos vocês, né, que forem mandando pra gente, por favor, mandem as suas perguntas, vai ser um prazer responder aqui a cada um de vocês. Doutora, que bacana, né? A gente vê que tem tido chances, né? Isso é para acabar com esse mito de que o brasileiro não consegue, né? O asilo, né? Exato. Consegue ser um processo bem feito, bem estruturado, bem com as provas necessárias, bem paramentado, né? Que é o que o seu escritório faz com total qualidade, eu acho né? que também é a questão do preparo do cliente, né? Porque quer queira, quer não, quando você faz um processo de asilo político, é um assunto delicado. Então nós temos que trazer a pessoa no escritório várias vezes para conversar, para poder explicar como funciona, para a pessoa conversar com a gente, para ela se sentir confortável recontando a história, Cris. Essa semana mesmo, foi semana passada, nós temos também um outro processo de uma cliente que traz muito sofrimento para a pessoa ter que recontar todos os fatos do que aconteceu. Então a gente tem que ter muito carinho e muito tato para lidar com esses casos. E é difícil para eles, é muito difícil para eles reviverem esse trauma, infelizmente. Entendi. Doutora, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Se uma pessoa casa-se com algum cidadão americano aqui no país e no meio do seu processo eles se separam, acontece alguma coisa, ok? E essa pessoa naturalmente tem que ir embora. Só que se a pessoa que está aqui ameaça ela, fala, se você pôr pé no Brasil, ela tem como entrar com pedido de asilo? Não seria asilo. Dependendo do tipo de ameaça e dependendo porque eu conheço situação. Eu conheço um caso de um homem, ele é americano, né? E ele casou com uma brasileira e ele agrediu ela. Não seria asilo, seria o visto é o que a gente chama de VAWA. Mas aí eles se separaram. Tudo bem. Ok? Aí ela queria ir embora, porque ele tá infernizando a vida dela aqui. Aí ele falou que se ela pisar no Brasil, ele falou que vai matar ela. Existem, na verdade, várias coisas que a pessoa pode fazer. Primeira coisa seria fazer uma restraining order, que de novo é um direito de família, restrito somente ao nosso estado. Uma restraining order, para que essa pessoa se sinta protegida do governo, tá? Existem também protective orders, que é ela ir na polícia e fazer uma queixa na polícia que ele está ameaçando ela. E ela também tem o direito de entrar com um processo na imigração pedindo o green card dela, sem que ele saiba e sem precisar dele em momento algum. Agora, ela não pode se divorciar dele hoje e dar entrada com esse pedido daqui a 3 anos. Ela tem só 2 anos para dar entrada com o pedido. Mas, por exemplo, se ela ainda está casada com ele, mesmo estando separada de corpos... Não, eu acho que ela separou legalmente, mas não foi... Divórcio. Então, ela só tem 2 anos para dar entrada com o pedido de green card. E ela mandou na página da rádio uma pergunta, né? Ainda bem que eu lembrei aqui agora. E ela ela mandou essa pergunta... E diz que se ela for ao Brasil, ela corre risco. Mais um motivo, ela não só ela pode fazer um pedido de asilo político, você tem que estar certo, mas ela tem uma causa muito mais forte através do casamento dela e através do abuso verbal que ele está fazendo contra ela. Então é muito melhor. Então eu recomendaria com certeza que pessoa... ela entre em contato com você. O mais rápido possível. Isso. E isso não importa, viu? Se é o homem que é ou americano, se é a mulher também, impondo medos e coisas, né, doutora? Exato. Porque o abuso, Cris, ele não é só físico. Não é também... E você não precisa ter uma queixa na polícia quando você é casado com um americano. Entendeu? Então, assim, o abuso mental, ele é tão forte e tão perigoso quanto um abuso físico. Às vezes sofre mais, né, doutora? E o pior é que, às vezes, as pessoas, elas estão tão envolvidas Chama assédio moral, né, doutora? Isso, a palavra, talvez? Desculpa, em português eu não sei nem como em português seria. É assédio moral. A pessoa que fica ameaçando a outra, porque pondo talvez medo. eu esteja traduzindo, né? Porque a gente fala de abuso doméstico, físico e verbal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que...
infelizmente, as pessoas nem sabem que estão sofrendo desse tipo de abuso. Então, às vezes, é importante até que você entre em contato com uma terapeuta, ou com um psiquiatra, ou com um psicólogo, ou com um advogado, para saber se existe uma causa. Porque várias vezes as pessoas chegam no nosso escritório e fazem assim, eu não sei se eu posso fazer alguma coisa. E quando a gente vê, a pessoa tem um total direito de aplicar para um green card. Aí, tá vendo? Doutora, deixa eu ver, tem mais alguma... Para a mãe de cidadão, tem possibilidade de algum visto diferente ou não? Não. Não, né, doutora? Para a mãe de cidadão americano, não. Só através do relacionamento entre os dois. Ok. O Walter agradeceu aqui. A nossa amiga não mandou a pergunta dela de novo. Talvez ela não esteja aqui, a Samanta, mas se ela ver posteriormente, Samanta. Eu vi, engraçado. A Diana mandou pra mim. Obrigada, Diana. Mandou Diana a pergunta mandou. da Samanta. Ok, então, porque não tá mostrando pra gente aqui, pra né? gente não tá. Quem entrou nos Estados Unidos pelo processo de asilo pode ser pego e deportado pela nova lei? Não. Exatamente a exceção do processo, da lei, da diretriz. Nossa, deu vontade de espirrar. Se você está com um processo de asilo político pendente, você não pode ser deportado. Não pode ser deportado, né? Não pode. Você está em análise ainda, Você né, está em doutora? processo pendente, você não pode. Samanta, desculpa, sua pergunta não estava mostrando pra gente aqui, tá? Mas agora tá respondido, tá? Aí ela falou, mandei sim, mas pra gente não mostrou, Samanta. Não tá mostrando. Aqui, ó, o Cláudio tá aqui. Doutora, eu de novo. Vamos lá. Peraí que agora o meu telefone eu fui ver. Mais uma dúvida. Ele falou assim, ó, eu vou ler aqui, tá? Mais uma dúvida. Se eu mudei de visto de turista para visto de estudante. Nas férias, eu posso ir no Brasil e voltar normalmente? Se você fez a mudança de turismo para estudante, quando você for ao Brasil, você vai ter que pedir o visto de estudante de novo. Ok, mas nem no período de férias escolar? Nem no período de férias. Você não tem um visto no seu passaporte, você vai ter que literalmente aplicar para o visto de estudante. Porque ele lá. tá aqui, né? Aí eles vão dar uma autorização para ele permanecer, mas se ele for ao Brasil, ele tem que... Ele tem que aplicar tudo de novo. Pra aí pôr o visto mesmo. Ok. Ok, Cláudio. Tá aí. Agora, se ele tivesse já vindo do Brasil com esse visto de estudante, ele poderia, Aí né? seria diferente. Entendeu? Cláudio, espero que sim, tá bom? Bom, tá aqui, a gente respondeu. Tem um amigo que está preso porque ele já esteve aqui em 2005. Tá, mas a gente não entendeu sua pergunta. Qual é a pergunta, né? Você disse que ele está preso, mas não disse pra gente qual é a pergunta. Bom, gente, enquanto isso, são os últimos minutos, né? A gente vai fazer 1 hora que já está aqui, né, doutora? Nossa, o tempo passa rápido, né? né? São os últimos minutos para as últimas perguntas, porque a gente ainda tem as considerações finais, tá bom? Então, por favor, manda as suas últimas perguntas aí. Ela escreveu, você acha que podemos fazer alguma coisa? Sim, obrigada. Depende muito. Por exemplo, se ele tiver um medo de voltar para o Brasil, sim, ele pode fazer ainda uma entrevista falando que tem medo e aplicar para o asilo político. Mas ele não vai qualificar para o asilo político, ele vai qualificar somente para uma lei que a gente chama Withholding of Removal. Eu não sei como é que traduz. A tradução dela, né? Suspensão de deportação, Suspensão de deportação. Tentando traduzir assim, na bucha. Mas deu para entender, né, gente? Gente, enquanto isso não vem aqui, tem uma pergunta do Walter. Doutora, quer ler, doutora, essa do Walter? É grande? Um cidadão, não sei, peraí. É grande, Walter. Doutora, eu tenho uma outra pergunta. Um cidadão americano que se casar com uma pessoa que entrou aqui com visto de turista e foi no advogado e assinou petição para legalização. E por algum motivo desistiu. E se separou, mas ainda não divorciou. E esse documento assinado para legalizar está com ela. Ela pode entrar com algum tipo de ligação sem saber até que não se divorcia? Não, eu espero que eu esteja entendendo a sua pergunta corretamente. Veja só, primeiro de tudo, quando você vai para um advogado, Walter, e o advogado está representando ambas as partes, é o que a gente chama de joint representation. Significa que você e a sua esposa concordaram que o advogado iria representar os dois. Então, se esse advogado sabe que vocês estão separados,
ele só pode continuar com o processo se você concordar, se você for na entrevista. Porque o casamento ele existiu no começo, ele não deixou de ser verdadeiro. O problema é que o casamento agora não é mais válido. E se você se divorciou, com certeza ela não vai conseguir os documentos. Mas ele disse que não se divorciou ainda. Tudo bem, mas se ele não for na entrevista, ela não vai conseguir os documentos. Ah, ok, ele tem que Mas ir, né? ele pode ir na entrevista e ajudá-la, mas eles devem dizer que o casamento já não é mais válido. Aham. Entendeu? Eles E aí, iniciaram esse processo junto, mas no meio eles se e aí separaram. eu acho que seria válido, nesse momento, ela ter um advogado e ele ter um advogado, porque agora as duas partes já têm... A não ser que eles entrem em um acordo. Mas é difícil que esse advogado tome decisões por ambas as partes quando as partes estão separadas. Faz sentido? Sim. Ok. Eu acho que, espero que ele tenha entendido. Bom, doutora, chegamos aqui nos 9 minutos finais, que é a hora que eu vou agradecer as pessoas. Eu queria agradecer o carinho de cada um de vocês. Pedir para que vocês, essa live, ela vai ficar aí posteriormente, tá, gente? Ela não vai sair, ela vai ficar gravada. Então, se você participar de alguma discussão, de alguma conversa com seus amigos e tiver dúvida e ficar aquele me disse, fulano me disse isso, ó, a live tá sempre aqui na página da Rádio Via Brasil Channel, ela vai ficar salva, você vai lá, pega e mostra para as pessoas, que é bom para esclarecer. Por isso que é muito bacana que essa live ela fica aqui, tá bom? Para que você possa, toda vez que você quiser refrescar a sua memória, você possa vir aqui tirar a sua dúvida, porque a live vai ficar aí na página da Rádio Via Brasil Channel, viu? Eu quero agradecer ao carinho de todos vocês que participaram, a todos vocês. Não deixe, gente, de curtir a página da Rádio Via Brasil Channel, porque a gente está sempre postando notícias sobre imigração, alertas, notícias que a doutora Juliana traz, informação correta, informação de verdade, informação não para te trazer medo, mas sim para te trazer segurança, te trazer coisas boas. Então, por favor, eu queria que você não deixasse de curtir a nossa página, dá sua curtida e compartilhe essa live para que outras pessoas possam receber essa boa informação. Mais uma vez, doutora, quero te agradecer pelo carinho e a sua generosidade de estar aqui com a gente, tirando as dúvidas, trazendo tranquilidade à nossa comunidade brasileira, as pessoas que tanto precisam, necessitam da boa informação, da informação com conhecimento, né? E você é uma advogada e tem total... como é que fala? Paramentos, né? Para passar essas informações. É muito bacana. Obrigada, Cris. Poder receber você aqui, tá bom? E Muito também, obrigado assim, para as mesmo. pessoas que puderem também checar o meu Facebook, né? Nós temos o Juliana Zack, nem sei se é Juliana Zack. Tem o Zack Law Firm, né? Zack Law Firm. Aí também o nosso canal do YouTube, que também é Juliana Zack, onde nós também tentamos colocar os vídeos atualizando as tá tudo aqui, ó, tá bom, gente? Esse vídeo a doutora Juliana falou que vai lá, pôs esse rostinho lindo lá no YouTube dela, tá bom, gente? Ó, tá aí as informações da doutora Juliana Zack. Muito importante que você entre e tenha assessoria de um bom advogado, tá bom? Para que você não tenha que voltar para trás, né, doutora, em refazer as coisas ou perca o tempo seu. E no assunto imigração o tempo é muito importante, né? O tempo... Com certeza. Corre quanto tempo o assunto imigração, né, doutora? Exato. E o que a gente fala hoje pode ser diferente amanhã, né? Porque as leis, elas mudam com frequência, as diretrizes do governo, elas também mudam com frequência. Então, é muito fluido. Muito obrigado, viu, doutora? De nada, gente, Cris. eu só, por alguns instantes, eu vou tirar aqui a informação da doutora Juliana, porque eu tenho que agradecer os patrocinadores desse programa, que é a Green Tree Toyota, viu? Você pode comprar seu carro lá na Green Tree Toyota apenas com Tax ID Number e passaporte. O que você sonha e a Green Tree Toyota realiza, tá aqui, ó. Tá bom? A informação da Green Tree Toyota. Obrigado a Green Tree Toyota por patrocinar o nosso programa, a Rádio Via Brasil Channel, ser um dos nossos clientes. Ao Edmundo da Eds Travel Multiservice, que fica aqui na Main Street, passagens aéreas, tudo que você precisar de multiservice, lá no Edmundo tem. Você que preencher algum formulário para aplicação de escola, das crianças, né? Essas coisas todas, o Edmundo pode te ajudar com esse assunto, tá bom? Beleza? E também eu quero agradecer ao Terra Brasilis Restaurante de Bridgeport, né? Uma deliciosa churrascaria lá em Bridgeport. Vão lá, vão conhecer, vocês vão adorar, bem bacana. Ela também tem em Worcester e em Framingham também, viu? Você que é nosso ouvinte em Worcester e em Framingham, por favor, vão lá se deliciar do delicioso sabor brasileiro lá no Terra Brasilis. Bacana demais, viu? Quero agradecer a Padaminas, aqui da Main Street em Danbury, viu? Também, que também agora faz entrega, tem delivery, você pede e entrega tudo aonde você estiver, na sua casa, no seu escritório. Tudo que tem de gostoso lá eles entregam. Padaminas, tá bom? 58 da Main Street aqui em Danbury.
tá bom? Eu quero também agradecer ao Track My Guys, viu? O Track My Guys tem revolucionado a vida do construtor aqui nos Estados Unidos. É um aplicativo que gerencia sua obra, seus gastos, as horas dos seus funcionários. É bem bacana, vale a pena. E o Track My Guys está com uma promoção, tá bom? 30 dias free. Vai lá testar, 30 dias free. Acesse o site aí, trackmyguys.com, faça o seu cadastro e teste o aplicativo. Você que tem empresa, para controlar as horas e os gastos da sua empresa, as horas dos seus funcionários. É um cartão de ponto virtual. Bem bacana, vale a pena você conhecer, tá bom? Quero também agradecer a LS Graphic, tá bom? A nossa gráfica brasileira, há mais de 25 anos atendendo a comunidade brasileira com excelência. Quer causar uma boa impressão, doutora Juliana? É na LS Graphic, bem bacana mesmo, né? Bem bacana. E a nossa advogada, a doutora Juliana Zac, tá aí, o telefone dela e as informações. Eu também quero agradecer o Pague Menos Supermarket, o nosso cliente Pague Menos Supermarket, ali da Triangle Street, viu? Sempre o melhor sabor brasileiro para você, os melhores produtos brasileiros, açougue em geral, é lá no Pague Menos Supermarket, lá na Triangle Street. Bem bacana, viu, doutora? Obrigado ao carinho de todos vocês que participaram aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E para terminar o programa, a gente sempre acaba com uma mensagem. Eu gostaria de passar essa mensagem para você e espero que você possa receber ela do fundo do seu coração. Peço que você agora, nesse momento, volte a acreditar nos seus sonhos, volte a acreditar nos seus objetivos, tá bom? Nos seus projetos. Não deixe que as pessoas à sua volta façam você desistir ou até te desmotivem a seguir em frente. Em qualquer assunto da sua vida, vá em frente. Se dá para sonhar, dá para ser feito, viu? Só você sabe a força que você tem. Não deixe que as pessoas te limitem. Não deixe que as pessoas te meçam com a régua delas, viu? Só você sabe o que você já passou e o quanto você caminhou para chegar até aqui. Então não desista jamais dos seus sonhos e dos seus objetivos. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, os seus projetos. Que você possa colocar Deus à frente de tudo. Se você vai abrir uma empresa, convide Deus para ser seu sócio. Não envolva Deus com religião. É você e Deus, a sua relação com você e Deus, não com as religiões. Vai abrir um negócio? Convide Deus para ser seu sócio. Vai fazer uma entrevista de emprego? Convide Deus para que esteja lá com você. Vai numa entrevista para conseguir os seus documentos, a sua cidadania, o seu green card, o seu visto para que você possa vir até os Estados Unidos. Você que nos ouve no Brasil, peça para que Deus vá com você, tá bom? E te abra as portas que tem que ser abertas e que feche as que tem que ser fechadas. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mais uma vez, doutora, muito obrigado pelo carinho da sua presença aqui. Que Deus continue te dando sabedoria, te dando saúde e muita paz, doutora, no seu dia a dia, para que você com clareza consiga ajudar essas pessoas, porque eu entendo que o seu trabalho é um trabalho de ajuda para as pessoas e que pode mudar a história de uma vida de uma família inteira, tá bom? Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu empenho com as pessoas, viu, doutora? Obrigada, isso é cuidar de pessoas, por me ter aqui novamente. É muito bom pra gente receber aqui. Obrigado a Diana pelo carinho, parabéns, Diana, pelo trabalho com a doutora Juliana Zac também, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado a cada um de vocês. Não deixe de curtir a nossa página e que Deus possa te abençoar nesse resto de semana, que você tenha aí um resto de semana excelente e um ótimo final de semana. E um ótimo verão. Fim de verão, né, doutora? Obrigado pelo carinho de todos vocês que têm comigo na rua. Muito obrigado a todos que ajudaram a compartilhar, que compartilharam a nossa live e que ajudam que a Rádio Via Brasil Channel possa ir mais longe para chegar mais perto de cada um de vocês. Agora mudamos o slogan da Rádio Via Brasil Channel. Continua, né? Indo mais longe para chegar mais perto de você. Legal. E aí tem aquele outro que era com você aonde você for. Continua. Só que agora é Rádio Via Brasil Channel. Muito mais que uma só rádio. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho da sua audiência e fiquem com Deus, tá bom? Ó, tchau. Foi um prazer, viu? Tchau para todos também. Tchau, gente. Brigadão, viu? Foi um prazer enorme. Bom demais. Sempre muito bom. Tchau, gente. Fui.